é hora de entender as diferenças e o que significam alguns termos que a gente comenta aqui. Oferecimento Canicos Moda Nerd. Portal aberto, sejam bem-vindos, viajantes do Armão Verso. Eu sou Fábio Jesse e esse é mais um Armão FAQ. Nessa playlist eu tiro dúvidas sobre várias coisas que vocês me perguntam, e eu decidi trazer para essa seção do canal alguns termos que a gente usa aqui, né? Nós aceitamos esporadicamente obras de autores novos, e às vezes eu comento, a obra precisa ser um one shot, só que às vezes eu recebo prólogos de obras, né? Então eu achei interessante trazer o que é um one shot, o que é um prólogo, o que é um prefácio, o que é um epílogo, o que é um pós-fácio, né? São palavras que às vezes pode não ter muito significado pra gente quando a gente fala assim, mas eles têm diferença, né? Já para tirar o elefante da sala, vamos comentar sobre prefácio e pós-fácio, que a gente não usa tanto no meio dos quadrinhos, mas às vezes as pessoas confundem. O prefácio e o pós-fácio, normalmente, eles são em formato texto, né? Eles não têm a ver com o quadrinho em si, eles podem ser usados em quadrinhos ou também em livros, né? Mas eles têm ali uma função literária do negócio. Quando você tem um quadrinho e você vai publicar ele, alguma coisa assim, e você quer escrever um prefácio, ele é um texto de apresentação. Ele vai adiantar um pouco do assunto, ou às vezes você pode convidar alguma pessoa para escrever um prefácio, né? Dando um exemplo de prefácio, na nossa coletânea Harmonia HQ, que a gente lançou em 2019, nós temos aqui no começo, a gente abre o quadrinho, tem o índice, né, um pouco do editorial, e antes de começar os quadrinhos de fato, a gente tem um prefácio, onde a gente convidou o Max Andrade e o Cajipá para comentarem, né? Eles leram antecipadamente e fizeram comentários a respeito do nosso trabalho, do que eles acham, do que eles leram, do que eles acompanham, né? Então eles meio que fizeram uma apresentação desse projeto, dessa coletânea, né? Esse é o prefácio, né? Ele meio que vai abrir o projeto, né? Dar um resumo breve, uma apresentação, algum comentário relevante sobre ele. E o pós-fácio, né? Como diz o próprio nome, pós, é depois. Normalmente no final do livro, quando tem algum convidado, alguma pessoa ou o próprio autor quer escrever algo para complementar a obra, né? Às vezes um comentário que ele não incluiu na obra, mas ele acha relevante que a pessoa saiba. Às vezes tem uma mensagem por trás, algum objetivo maior com aquela obra e ele quer explorar isso mais para frente. Então ele pode escrever pós-fácio, que é a mesma coisa, né? Também um texto com esses elementos que eu comentei. O prólogo e o epílogo, eles são basicamente isso também, mas dentro da obra, né? O prólogo, ele é basicamente o que vem antes, né? Então se você tem uma obra, você vai escrever um prólogo dela, você vai contar o que vem antes dessa obra, né? O que aconteceu antes dessa obra. E no final desse prólogo você vai deixar um gancho para que a história realmente aconteça, né? É meio que se fosse um piloto ali da série, né? Para você apresentar mais para frente o que você realmente quer contar. Pode ser o passado de um personagem até chegar no status inicial da história. Pode ser um complemento, pode ser um início diferente da obra que você quer contar. E o epílogo é o que vem depois, né? Depois que a obra se conclui, você cria ali uma continuaçãozinha pequena para fechar alguns ganchos, para fechar algumas pontas soltas, ou exatamente para dar um gancho para uma futura continuação, né? Então esse é um epílogo. Prólogo é o que vem antes, é um trecho que vem antes da história. Epílogo é um trecho que vem depois, sempre para complementar a história principal no meio, né? E o one shot que a gente sempre pede é uma história fechada. Ela não tem prólogo, não tem epílogo, não tem pós-fácio, não tem prefácio. Não é capítulo 1, ela tem que ter uma história fechada, ela tem que ter começo, meio e fim. Se você quer apresentar um mundo vasto, escolha um pequeno ponto ali desse mundo para apresentar nesse one shot, né? Não tente colocar um grande mundo dentro de uma história pequena, porque não vai dar certo. Sempre aparecem aqueles one shots que terminam com e ele viveu muitas outras aventuras, né? Tipo, é basicamente um prólogo isso. Ou então, aconteceu aquelas coisas naquele one shot e no final ele meio que dá um gancho
para continuar e a história só vai se concluir se ele continuar, né? O personagem tem um objetivo e ele não alcança esse objetivo no one shot, porque ele alcança depois. Não tem depois. No one shot você tem que se esforçar para não deixar um depois, né? Pode ter uma sinalização de que a obra pode ter uma série, né? Uma continuação, mas ela não pode trabalhar em função disso. Um exemplo, o personagem ele quer caçar um monstro e no one shot ele caça esse monstro e ele não consegue caçar e o monstro escapa. O grande objetivo dele é caçar esse monstro. Se ele não conseguiu, a história não se fechou. Ele precisa caçar esse monstro. Então, narrativamente, esse one shot não é um one shot, ele é um prólogo, porque ele vai caçar esse monstro futuramente. No one shot, os objetivos do personagem, da missão em si, do trabalho que o protagonista está realizando, da aventura que ele está acontecendo ali, ela tem que ser fechadinha para que a história funcione sozinha, né? Sem precisar de uma continuação. Realmente é difícil para um autor, quando ele tem um mundo vasto para apresentar, né? Quando você cria uma obra que você quer que tenha 70 volumes e você vai fazer um one shot dessa história, é muito difícil você dosar o que colocar nela para não ficar muita coisa ou para não faltar elementos. Mas é uma prática que a gente tem que ir trabalhando com o tempo, né? Porque é muito importante para um autor saber encaixar um roteiro num determinado número de páginas, né? Quando você trabalha com editoras, você faz isso. Então a ideia é que a gente exatamente treine os autores novatos para fazer isso. Por isso a gente tem certas regras para publicação por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido um pouco. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem, mas tentei fazer meu melhor aí de acordo com conhecimento que eu tenho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos que estão escrevendo histórias aí. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder. E por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Portal fechado.